Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Mas como é que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar as aulas? Estão conseguindo fazer as atividades? Gente, vocês já observaram como o tempo está passando rápido? Já estamos na terceira semana de aula. Começamos outro dia e já estamos na terceira semana. Não é bem rápido? Mas também, né, com tantos afazeres, com tantas aulas para assistir, tantas atividades para fazer, para enviar, é muita coisa, não é? Então a gente nem percebe, o tempo passa muito, bem rápido, que a gente nem percebe. Mas não acabou ainda não, né? Ainda temos mais. Vamos seguir em frente, né? Até onde der, a gente vai, não é isso? Então, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula. E hoje tem assunto novo, hein? Vamos falar sobre a célula. Vocês vão abrir o nosso livro na página 100 e seguiremos até a 104. Vamos lá? Vamos observar essa imagem da página 100. Conforme a legenda, olha aí, pessoas se equilibrando sobre fita elástica na cidade do Rio de Janeiro. A prática desse esporte exige força, equilíbrio e rapidez para reagir à movimentação da fita e manter-se em pé sobre ela. Arriscariam vocês? Teriam coragem? Ou já fizeram? Será que vocês já fizeram essa atividade, gente? Bem radical, não é? Imagine essa corda balançando aí. Mas vamos seguir. Vida, interação com o ambiente. A interação dos organismos com o ambiente é necessária para a sua sobrevivência. Identificar cheiros e sons que podem representar perigo são formas de perceber mudanças ambientais que permitem reagir a elas. Na maioria dos animais, a percepção do ambiente é possível pela interação entre sistemas de órgãos e substâncias, que em conjunto atuam na manutenção de todas as funções que mantêm vivos esses organismos. Aí algumas questões de raciocínio. Como você cuida de sua saúde? De que formas a ciência pode ajudar as pessoas a manter ou a recuperar a saúde? Quando comparamos as características dos seres humanos, percebemos que cada um de nós é único. Apesar disso, muitas pessoas ainda sofrem o preconceito. Produza um desenho ou tire uma fotografia para representar a importância do respeito à diversidade e do combate ao preconceito. Vamos lá, vamos falar de célula. Gente, vocês já ouviram falar em célula? Não é celular, não, viu? É célula. Olha a imagem. O objeto, né, identificado células da mucosa da boca vistas ao microscópio óptico. Observe as formas dela, né? Parecem formas geométricas. E tem também um pontinho aí mais escuro, né? Mais concentrado nelas, né? Ao centro aí tem um pontinho. O que seria isso? Muito bem. Você já pensou sobre o que acontece com seu corpo quando você fica resfriado? Nosso corpo não funciona normalmente quando está doente. Ficamos indispostos, sentimos dores, o apetite é alterado, entre outras reações, né? Exatamente o oposto de quando ficamos bem, de quando nós estamos com saúde, né? Quando não estamos doentes, nós temos disposição, né? Não ficamos sentindo dores no corpo, a gente também se alimenta bem, né? Só estar saudável, tá tudo bem. Mas quando a gente fica doente, aí aparecem algumas coisinhas, né? Alguns sintomas no nosso corpo. Por que será que isso acontece? Há cerca de 300 anos, os cientistas descobriram algo surpreendente. O que será, hein? Que esses cientistas descobriram? Os seres vivos são formados de pequenas estruturas vivas, que são as células. Olha aí, gente.
Os seres vivos são formados por pequenas estruturas vivas, as células. É o trabalho conjunto dessas unidades estruturais que possibilita todas as atividades que os seres vivos realizam. Vamos pensar, todo o nosso corpo, né? Ele é formado por pequenas estruturas, bem pequenininhas que a gente nem consegue enxergar, mas uma do lado da outra. Vamos pensar numa parede, né? Um exemplo assim bem simples e que a gente consegue entender. Uma parede. Eu preciso fazer uma parede. Então, o que é que o pedreiro vai lá e faz? Coloca tijolo ao lado de tijolo, bloco ao lado de bloco, vai subindo essa parede, um ao lado do outro, até que quando eu percebo, essa parede já está toda pronta. Mas ela foi preparada com pedaços menores, né, que são os tijolos, um do lado do outro, foram se agrupando, 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 até que montou toda a parede. Muito bem, vamos pensar agora no corpo dos seres vivos. Uma célula do lado da outra, né, vão se agrupando, e aí então forma o corpo dos seres vivos também. Muito bem. Só que as células, elas não apenas formam o corpo dos seres vivos, como também elas desempenham funções. Então, não é o tijolinho que está lá um do lado do outro e nada e não faz mais nada. Ela acontece alguma coisa lá naquele tijolinho também. O nosso tijolinho chamado célula, né? O tijolinho dos seres vivos. Vamos continuar aí a atividade, o texto. É o trabalho conjunto dessas unidades estruturais que possibilita todas as atividades que os seres vivos realizam. Estudando as células, os pesquisadores descobriram que, quando há problemas em seu funcionamento, o corpo pode adoecer. O estudo dessas pequenas estruturas nos ajuda, portanto, a compreender melhor a origem das doenças e a cuidar melhor da nossa saúde. As descobertas sobre as características e os mecanismos de funcionamento das células acabaram também facilitando a pesquisa de novos medicamentos e tecnologias. Está vendo como é importante o estudo, né, das células? Vamos conhecer agora como é o funcionamento das células. Vamos ver as questões? Você sabia da existência das células? Como podemos verificar se elas existem? O que há no interior de cada célula? E como a única célula dá origem a todas as células do nosso corpo? Vamos lá? Conhecendo a célula. E essa imagem, gente? A imagem é a ameba vista ao microscópio eletrônico de varredura. As plantas e os seres humanos e outros animais são formados por muitas células. E por isso são chamados seres multicelulares, também conhecidos como pluricelulares. Calcula-se que no corpo de um ser humano adulto haja, em média, cerca de 30 trilhões de células, gente. É mole? Existem também seres formados por uma única célula. São chamados seres unicelulares, como a ameba da figura. Olha aí a ameba, vista através do microscópio eletrônico, não é? E ela tem o corpo formado por apenas uma célula. Ela é unicelular. A maioria das células mede menos que a 10ª parte de 1 milímetro. No entanto, algumas, como o zigoto humano, chegam a atingir essa medida. O zigoto, vocês lembram lá? Que é a célula, não é? Já após a fecundação, a célula masculina e a célula feminina, após a fecundação, elas formam o zigoto, não é isso? Mas como é possível estudar estruturas tão pequenas como as células? Se eu já sei que eu nem consigo enxergar uma célula, né, a olho nu, e que uma célula maiorzinha aí, que é o zigoto, mesmo assim ela ainda é minúscula, como é que a gente consegue estudar essas estruturas tão pequenas como as células? Por causa do seu tamanho, as células devem ser estudadas por meio de instrumentos que permitam sua visualização. Então, vamos precisar de algum instrumento aí, né, para que a gente consiga enxergar. No caso da célula, como o microscópio óptico, também chamado de microscópio de luz.
Lembra daquele microscópio que tem lá na escola, que você já viu, né? Que fica uma luzinha acesa, que dá para colocar uma lâmina, né? Com o objeto a ser observado. Bem legal, não é, gente? Bem curioso. Então, aquele é o microscópio óptico. Esse tipo de microscópio tem várias lentes de aumento que ampliam a imagem da célula, como veremos adiante. Além do microscópio, técnicas como a aplicação de corantes são empregadas para permitir o estudo das células e de suas estruturas. Então, também são utilizados corantes, né, para que dê uma corzinha diferenciada para que consiga observar através do microscópio. Foi com a ajuda do microscópio que os cientistas descobriram a existência da célula. Então, observe aí abaixo a figura de células de uma planta aquática, a elódia. Percebem como elas ficam uma do lado da outra? Ó, se encaixando e formando, né, a estrutura do ser vivo, no caso aí da planta. Para medir elementos tão pequenos quanto a célula, os cientistas criaram unidades de medida menores que o milímetro. Para vocês terem uma ideia, vocês estão lembrados do que seria, né? Qual seria o tamanho de um milímetro, né? Que espaço, que medida de comprimento é essa? Vamos lembrar da reguinha que vocês têm, que vocês usam aí para fazer as atividades. De um tracinho, não tem uns tracinhos bem pequenininhos? Então, entre um e outro aí, é 1 milímetro, não é pequenininho? Esse espaço aí entre um e outro. Uma das mais usadas é o micrômetro, que corresponde à milésima parte do milímetro. A maioria das células humanas mede de 8 a 130 micrômetros. Observe aí o tamanho da ameba. O óvulo, lembra lá do óvulo, que é a célula reprodutora feminina, e a célula da pele, olha aí, bem menorzinha. E a hemácia, que é a célula vermelha do sangue. Olha aí, bem pequenininha. E o espermatozoide, né, a célula reprodutora masculina. Agora, gente, falando em hemácia, deixa eu mostrar para vocês essa imagem aí. E aí, já observaram que tem várias estruturas aí, vermelhinhas, nessa tela? Já pararam para pensar o que seria isso? Hã? Essas são as hemácias, né? São as células do sangue. Por isso que eu coloquei essa imagem de célula do sangue. É uma célula, porque iríamos trabalhar esse conteúdo, certo? Continuando, à medida que progrediam os estudos sobre a célula, descobriu-se que ela se alimenta, cresce e realiza as diversas funções fundamentais para a manutenção da vida. Então, a célula, ela não é apenas estrutura, né? Ela não está apenas para formar o nosso corpo, mas ela também desempenha funções. Ela não fica lá paradinha, não é uma coisa vazia. Ela também realiza várias funções que são fundamentais para a manutenção da vida, né, dos seres vivos. A célula passou, então, a ser considerada a menor parte viva de um organismo, a unidade estrutural e funcional da vida. Então, ela não é só estrutura, ela também tem funções, né? Ela também funciona. O ramo da biologia que estuda células é denominado citologia. Agora, vamos ver como é por dentro da célula, não é? Vamos conhecer a sua estrutura. Para uma cidade funcionar corretamente, é necessário que a distribuição de alimentos, o sistema de transportes, o funcionamento de energia, a remoção do lixo, o sistema de saúde e muitos outros serviços estejam em harmonia. Então, não é apenas uma coisa, não é? São várias funções, vários sistemas que precisam estar funcionando direitinho. Algo semelhante ocorre com a célula. Ela é formada por diversas partes que funcionam em conjunto e a mantêm viva. Veja aí na figura abaixo, esquemas de uma célula animal e de uma célula vegetal e de algumas de suas estruturas. Quando nós falamos em seres vivos, a gente pensa logo, né, nos animais, nas plantas, e que todos eles são formados por células. Mas será que essas células são iguais? Vamos observar nesse esquema. Elas são bem parecidas.
Algumas estruturas são diferentes, mas do geral, né, de maneira geral, elas são estruturalmente iguais. Lembrem-se de que as células são microscópicas. Sempre que vocês ouvirem essa expressão, né, de algo microscópico, quer dizer que você não vai enxergar a olho nu. Só vai se enxergar utilizando instrumentos adequados, né, microscópios, lupas, e o que mais precisar. Nas representações, uma parte das células foi cortada para mostrar seu interior. Então, vamos imaginar que aquela célula bem pequenininha foi cortada ao meio para a gente ver o que é que tem dentro dela. Aqui está a célula animal e a célula vegetal. Então, duas células. As duas têm núcleo, olha aí. As duas têm mitocôndria. Essa estruturazinha aqui é chamada de mitocôndria. As duas têm membrana plasmática. A membrana é como se fosse a capinha da célula, certo? A parte de fora. Ela vai controlar o que entra, o que sai. Já o cloroplasto só está na célula vegetal, observe aí. O citoplasma está nas duas células. Aqui outra estrutura, vacúolo de suco celular. Só tem também na célula vegetal. E a parede celular também na célula vegetal. Gostaram dessa estrutura? Agora imagine tanta coisinha aqui em algo que só se enxerga com um microscópio, de tão pequeno que é. Isso tudo dentro de um tiquinho, um pontinho apenas. Mas voltando, queridos, a partir desse nosso primeiro momento, né? Nós já percebemos, já entendemos que o corpo dos seres vivos é formado por células, mas que essas células não fazem parte apenas da estrutura, mas ela também desempenha várias funções. Então, tem as suas funcionalidades. Cada grupo de célula desempenha as mais variadas funções. E tudo colabora para o bom desenvolvimento, né? O bom funcionamento do organismo, certo? Do corpo do ser vivo. Então, agora, nós vamos para a página 111, vamos fazer as atividades. Nós faremos da primeira à terceira questão. Eu sei que é só vocês copiarem, né, no caderninho. Eu sei que essas alturas vocês já fizeram isso, mas vamos responder agora. Vou comentar com vocês cada uma das questões. A primeira questão: como os cientistas conseguem estudar as células, estruturas tão pequenas? Então, o que foi que nós compreendemos a partir do que lemos, né? Agora, as células são estruturas microscópicas. Mesmo assim, os cientistas conseguem estudá-las, mesmo sem enxergar a olho nu. Precisa de quê? Depende de quê? Como eles conseguem? Então, mesmo sendo estruturas tão pequenas, os cientistas conseguem estudar com o auxílio, né, de instrumentos adequados, né, com o auxílio de microscópios, melhor dizendo, com técnicas, né, colorindo, técnicas de corte. Dessa forma, ele consegue dar uma caprichada na imagem sobre a célula. O microscópio, ele aumenta, né, o tamanho da imagem e aí consegue ver com mais definição dos detalhes. Então, como é que eles conseguem estudar? Então, com o auxílio de microscópios, né, ou outros instrumentos de observação e também com as técnicas. A segunda questão: sabendo que determinada célula de 10 micrômetros de diâmetro, qual é o tamanho dela em milímetros? Bem, se um micrômetro ele equivale, né, a 1 milésimo de milímetro, então vocês vão fazer 10 vezes 0,001, né, que é o milésimo, que é igual a 0,01 milímetro. Essa é a resposta. E a terceira questão: por que a célula é considerada a unidade estrutural e funcional da vida? Que foi que nós entendemos, gente? A célula apenas forma o corpo dos seres vivos? Não, não é? Ela tanto forma quanto desempenha funções.
Lembram lá do exemplo da mitocôndria, que ela gera energia, não é? Então, ela desempenha várias funções. Então, não é só a questão de estrutura, não é só para formar uma célula do lado da outra e formando a estrutura, formando o corpo do ser vivo. Não, não é só estrutura, ela também desempenha funções. Então, vocês anotem aí no caderno de vocês, a terceira. Porque todos os seres vivos são formados por célula e ela é a menor parte viva de um organismo. Então, a célula se alimenta, cresce e realiza as diversas funções que mantêm a vida. Tem metabolismo próprio. Além disso, ela contém as informações hereditárias do organismo. Lembram lá da informação do DNA, que fica no núcleo da célula? Então, são as informações hereditárias. A nossa primeira aula, né, já terminou. Já já a gente se encontra na próxima, tá certo? Até lá!